para sermos gratos ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Estarmos aqui é uma manifestação da nossa gratidão ao Senhor, né? Estar na casa do Senhor, às vezes, nós somos gratos no dia a dia, em todas as circunstâncias, né? Ao menos tentamos, mas nos mover para estar na casa do Senhor, apesar de tantas coisas, é também uma manifestação do quanto nós somos gratos ao Senhor, nos empenhamos, nos esforçamos para estar aqui. Então, você que está aqui, chegou aqui, adore ao Senhor, abra o seu coração, a sua mente, seu entendimento, para receber a palavra do Senhor, que falou ao meu coração e quer falar com você também. Você crê assim? Amém? Que o Senhor fala conosco, o Senhor nos transforma, o Senhor nos anima, o Senhor nos fortalece, nos exorta, nos ensina através da sua palavra. Amém? Abra sua Bíblia comigo, o livro de Gênesis, capítulo 37. E eu vou ler apenas o verso 8, amém? Gênesis capítulo 37 e o verso 8, amém? Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras governar sobre nós? Tu deveras terás governo sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Eu vou só enfatizar essas duas perguntas que tem outras traduções. Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Amém? São duas questões, são duas perguntas, onde, nesse contexto, os irmãos de José fala dos sonhos que Deus deu para ele, e os irmãos de José, que já o aborreciam, após ele compartilhado o sonho que Deus tinha dado para ele, a Bíblia diz que os irmãos o aborreciam ainda mais, e nessa situação os irmãos perguntam para José: por acaso você vai governar sobre nós? Por acaso você acredita que você vai ter domínio sobre nós? Você vai governar sobre nós? E o tema da minha mensagem esta noite é: você governa ou você é governado? Amém? Diante dessa situação, diante dessas questões, responda para si mesmo: você governa ou você é governado? Os irmãos bem sabem que José, filho de Jacó, tinha 17 anos quando perdeu sua mãe num trabalho de parto de Benjamim. E José cresceu num contexto familiar totalmente conturbado, desestabilizado. Apesar de ter o seu pai, não tinha sua mãe. Tinha o irmão mais novo, que era Benjamim, mas entre os outros filhos da outra esposa de Jacó, José era um dos mais novos. Os outros irmãos dele já eram mais velhos. E a Bíblia diz que José era o filho mais amado de Jacó. José era o filho da velhice de Jacó. E já por ele ser o filho mais amado, os irmãos o odiavam. A Bíblia diz que José era odiado pelos seus irmãos porque ele era o filho mais amado de seu pai. Olha só. Não bastava ele ser um filho órfão de mãe, não bastava ele crescer longe, né, do afeto, do afago materno, ainda estar num seio familiar onde ele não é bem-vindo, onde ele é rejeitado, onde ele é excluído, onde ele é difamado, onde ele é zombado, né? E a Bíblia diz que Jacó amava mais a José, né? E a Bíblia diz que por isso Jacó preparou uma túnica de várias cores para José. É interessante que essa túnica de várias cores, ela tem um significado especial. E um dos seus significados é a alegria de José. Apesar de tudo isso, José era um filho alegre. Dentro desse contexto aqui, ele tinha o amor de seu pai Jacó. E José, ele já sabia no seu íntimo, no seu interior, que ele era um filho escolhido por Deus. Que ele era amado por Deus. Que Deus estava com ele.
E a Bíblia diz que, em uma determinada situação, os irmãos já bem conhecem a história, que os irmãos de José armam uma emboscada para ele, colocam ele num calabouço, e a Bíblia diz que ele foi vendido por 10 moedas de prata para os ismaelitas. José, quando ele senta para contar dos seus sonhos, que o sol, a lua e 11 estrelas se rendiam perante ele, a Bíblia diz que até o pai de José, que até Jacó, não entendeu o que estava acontecendo. Só que a Bíblia diz que Jacó guardou aquilo no seu coração, enquanto que os irmãos de José passaram a odiar ele ainda mais. Olha só, porque ele compartilhou um sonho, né? E o que eu quero trazer para você, alguns exemplos do que os irmãos de José representam na nossa vida, ou podem representar na nossa vida. Quando José é vendido para os ismaelitas que estavam a caminho do Egito, só que os irmãos de José não sabiam, eles eram em 12 irmãos, a Bíblia diz que os 11 irmãos armaram para ele essa emboscada. Ele foi chamar, Jacó manda José buscar os seus irmãos, ou melhor dizendo, procurar saber aonde que eles estavam. José descobre que eles mentiram para o seu pai, que eles foram parar em outra terra. E quando os irmãos de José percebem que ele está ali, que eles seriam descobertos, eles armam uma emboscada. Um dos irmãos planeja matar José, enquanto outros irmãos falam, não vamos matar ele, vamos só colocar ele numa cova. E a Bíblia diz que passavam os ismaelitas e um dos irmãos teve a brilhante ideia, não vamos matar José. Não vamos lançar sobre nós o sangue do nosso irmão, que apesar de tudo é a nossa carne. Mas vamos vender ele, pelo menos a gente vai lucrar alguma coisa. Né? Olha só. Ainda que não bastasse armar aquilo para o irmão, ainda quer lucrar e se beneficiar com o sofrimento do próprio irmão. Só que, até mesmo as circunstâncias mais difíceis, para aqueles que confiam no Senhor, elas colaboram e elas cooperam para o cumprimento de um milagre. Elas cooperam para o cumprimento de uma promessa. Porque José, muito provavelmente, nem imaginava o que estava por vir, ou talvez nem ele cresce totalmente que aquele sonho se realizaria, ou o que significava aquele sonho. E quando os ismaelitas vão para o Egito, José é vendido mais uma vez para Potifar. Eu suponho que, obviamente, que os ismaelitas recuperaram as 10 moedas de prata e ainda lucraram um pouco mais, né? Por isso que eles venderam José para Potifar, capitão da guarda de Faraó. É interessante quando a gente se deleita em ler e estudar essa palavra, a gente vai lendo um capítulo após o outro, e nas pequenas coisas o Senhor é terrível em seus planos. E até aquilo que é armado diabolicamente para nos prejudicar, para nos afligir, o Senhor consegue transformar qualquer situação em favor daqueles que confiam em quem está com Ele. A Bíblia diz que Deus estava com José e que tudo que José fazia prosperava. Tudo que via na mão de José para fazer dava certo. Ou seja, José sabia que Deus estava com ele. A perseverança de José e a confiança de José vinha de saber e confiar quem estava com ele. E muitas das vezes nós nos esquecemos quem está conosco. Muitas vezes as crises, as situações, os contextos, os imprevistos nos faz cegar a nossa visão. E nos faz esquecer quem está no controle de todas as coisas. As circunstâncias, as provações, as dores da vida, ou a própria vida em movimento no seu percurso natural da vida, nós nos cegamos diante das provações. Só que com José era diferente. E é essa palavra que eu quero trazer para o nosso coração, para nós nos lembrarmos e aprender com José. Que muito provavelmente, na prática ali dos calabouços que José passou,
dos desafios que José passou, é muito provável que José nem se lembrava mais do sonho. A Bíblia diz que quando José passou a governar o Egito, ele já tinha 30 anos. E quando Deus mostrou os sonhos para ele, ele tinha 17 anos. Vejam só. Quando o tempo se passou em que José era escravo, que José foi servo, que José governou ainda na cadeia, mas que tudo que vinha na mão de José, ainda que ele estava em situações difíceis, ele fazia tudo com excelência. Muitas vezes, quando nós estamos nos nossos contextos, nas nossas dificuldades, todas as nossas dores e frustrações respingam naquilo que está na nossa mão para fazer. E eu quero aprender com José, que nós aprendamos com José que as nossas dificuldades não podem comprometer a excelência do dom que há em nós. Muitas das vezes, a nossa falta de fé não pode comprometer a excelência do dom que há em nós. Aleluia. Tudo que José tinha na mão para fazer, ele fazia com excelência. Tanto que isso foi perceptível aos olhos de Potifar. Potifar percebeu que tinha alguma coisa diferente com José. Espera aí, todo trigo rende, todo fruto rende, todo gado rende. Então, Potifar, então você vai governar sobre tudo. Eu tiro tudo da minha mão, coloco sobre você, você se responsabiliza. Interessante que Potifar era o maior, só que ele precisou de José. Muitas das vezes, nós estamos em um posto, nós estamos em determinadas situações, mas nós precisamos do que o outro tem. Nós precisamos do que o outro tem, que nós não temos. Potifar era o capitão da guarda, mas ele não tinha as habilidades que Deus tinha dado para José. Porque tem coisas que Deus vai dar só para você. E nós devemos nos lembrar de valorizar aquilo que Deus nos deu e colocou só nas nossas mãos e que nós devemos de prestar conta diante do Senhor, né? A Bíblia diz que, numa outra situação, José, ele era um jovem bonito, de boa aparência, que chamou a atenção da esposa de Potifar. Os irmãos já bem conhecem, que tramou uma situação para seduzi-lo. E mais uma vez, José caiu em uma emboscada. A Bíblia diz que a esposa de Potifar que ele saiu correndo, e as suas vestes reais, que nesse momento já era uma outra veste, já não era mais vestes de escravo, que Potifar já tinha colocado José em um lugar de honra, ele já governava o Egito. A Bíblia diz que Potifar, ele até poderia mandar matar José. Quando ela arma aquela emboscada para ele e diz que ele tentou seduzi-lo, e ele ainda responde para ela: eu jamais trairia a confiança do meu Senhor, e eu muito menos pecaria contra o meu Deus. Muitas vezes, nas nossas dificuldades, nos nossos limites, nós teremos tentados nas nossas fraquezas. Nós seremos tentados nas nossas fraquezas. Só que José escolheu, mais uma vez, confiar na justiça do Senhor. E eu não li em nenhum momento que José tentou se defender. Eu não li em nenhum momento que José tentou se explicar ou se justificar perante Potifar. A Bíblia diz que Potifar mandou ele para a cadeia, mandou prender José. E na cadeia, o guardião-mor manda José liderar os encarcerados. Cuida deles, José, porque até lá José prosperava em alguma coisa. Até a chave de cadeia, vamos dizer assim, até toda a administração do cárcere estava sob os comandos de José. Aí vamos voltar um pouquinho. José sai da sua terra para uma terra estranha, muito provável que angustiado, abatido, entristecido, traumatizado, porque está numa terra estranha onde ele não conhece ninguém, foi vendido, desprezado, rejeitado.
E quando ele pensou que talvez ele poderia recomeçar governando o palácio, a esposa de Potifar arma essa emboscada e mais uma vez ele cai no cárcere. Parece que mais uma vez a história se repete, sabe? Aí eu fiquei lendo, mas de novo. Volta as vestes, perde as vestes. O que o Senhor tem aqui nesse contexto, que a história se repete, sabe? Deus estava forjando o caráter de José para administrar a deficiência que viria sobre o Egito. Deus estava forjando a resistência de José para os 7 anos de fome que viria sobre o Egito e que ele governaria. Então, às vezes, a gente está passando por uma situação difícil e a gente nem prevê que no futuro nós passaríamos, talvez, por uma situação ainda pior. Ninguém prevê isso, queridos. Ninguém prevê, mas o Senhor sabe e Ele quer nos preparar para isso. Amém? Deus tem os seus meios de criar em nós resistência, habilidades no caos. Habilidades, estratégias, discernimento, sabedoria, liderança, gerência, governo, administração no caos. Porque posteriormente, não é que nós prevemos, queridos, o caos na nossa vida, não. Mas o Senhor, Ele nos prepara como um pai que forja o seu filho para a batalha. José ainda era novo. Ele ainda tinha muito que caminhar, tinha muito que trabalhar ainda. E a Bíblia diz que quando ele revela o sonho do copeiro, e aquilo se realiza, José, na sua inocência e na sua humildade, fala para o copeiro: olha, quando você estiver perante o rei, lembra de mim. Mas a Bíblia diz que o copeiro não se lembrou de José. Quando era aniversário de Faraó e ele precisava degolar alguém, e se cumpriu o sonho que Deus tinha mostrado para José. Quando José identifica no semblante do copeiro e do padeiro que eles tiveram sonhos e eles estavam perturbados por aquilo, aqui eu vi a sensibilidade da liderança de José no cárcere. Porque aqueles 2 homens não falaram, mas o seu semblante transparecia desespero, a ponto de José perguntar: o que está acontecendo que vocês estão perturbados? E ele traduz o sonho, eu estou tentando acelerar por causa do tempo, e ele traduz o sonho. Os sonhos acontecem conforme a revelação que Deus deu para José, porque essa era uma habilidade que Deus tinha dado para José. E a gente vai mergulhando na palavra e a gente vai vendo em que contexto a gente se encaixa. Em que momento a gente se identifica. Os irmãos de José representam aqui as circunstâncias da nossa vida que querem nos dominar. As situações do dia a dia, do trabalho, da vida, da família, da saúde, do amanhecer, do anoitecer. Os imprevistos da nossa vida que querem governar sobre nós. E quando os irmãos de José perguntam para ele: você por acaso vai dominar sobre nós? Aí eu te pergunto: a situação em que você está te governa? Ou você que domina sobre ela, mediante a confiança do Deus que está com você? Porque José não se deixou ser dominado e governado por todas as tribulações que ele passou. Muito pelo contrário, parece que quanto mais perseguido ele era, mais ele era forjado, como se ele quisesse provar para si mesmo que ele era capaz de governar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 39, e o verso 2, diz que o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor, que o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. O verso 4. José achou graça a seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. O verso 9, ninguém há maior do que eu nesta casa.
Aqui é uma resposta de José para a esposa de Potifar, quando ele fala assim: eu estou acima de todas essas circunstâncias. Eu aprendi a governar sobre elas. Eu aprendi a administrar os meus medos. Eu aprendi a governar as rejeições. Eu aprendi a governar o abandono. Eu aprendi a governar as decepções. Eu estou governando agora. Eu não sou governado por essas situações. Aleluia. E havia aí uma habilidade excelente de José para liderar e administrar até o caos que estava na mão dele. Quando o guardião entrega a chave do cárcere para José e fala: ó, governa os presos aí. Deve ser muito bom liderar pessoas boas, não é? Pessoas excelentes, pessoas bem estudadas. Deve ser muito bom liderar pessoas que são ativas, que tomam iniciativa, pessoas de bom caráter, de bom empenho. E será que é bom liderar presos? Será que é bom liderar pessoas feridas? Será que é bom liderar pessoas traumatizadas? Como será que deve ser? Talvez nós, em nossa sinceridade, escolheríamos a melhor parte, de escolher pessoas já bem preparadas, liderar pessoas já prontas, não é verdade? Só que os presos, queridos, eu não vou dizer que obviamente, mas em sua maioria, são pessoas extremamente feridas, cheias de complexos, cheias de traumas. Só que José, ó, dá a chave na minha mão, eu cuido deles. E cuidar de presos é o quê? É alimentar, é cuidar, é administrar o estoque, é cuidar das feridas dos presos, porque eles brigavam entre si. E essa habilidade José tinha. Por quê? E por que ainda no cárcere ele escolheu fazer com excelência, com essas pessoas? Nós lemos aqui, o Senhor estava com José. Aleluia. Eu quero lembrar você que você pode administrar, que você pode governar sobre o caos. E quantas das vezes nós sonhamos, planejamos e não prevemos o que está no meio do caminho. Só que se José fosse se defender todas as vezes, imagina se José fosse recuar todas as vezes, ele estaria impedindo o cumprimento de um grande milagre que Deus faria na vida dele. Só que em nenhum momento José parou no meio do caminho, em nenhum momento José parou para se defender, se justificar ou se negar. Não, ele confiava em quem estava com ele. Aleluia. Imagina só se José, como que eu posso dizer? Se José resiste a ir para o cárcere. Imagina só se José resiste quando a mulher de Potifar leva as vestes dele, ele sai correndo nu. Volta aqui, devolve as minhas vestes. Ei, José sabia quem estava com ele. Você realmente acredita quem está com você? Às vezes a gente diz, Deus está comigo, mas no fundo do seu coração você realmente acredita quem está com você? Isso não significa que nós não tenhamos que nos mover, não é isso. Mas há situações em que você governa sobre elas, ou elas vão dominar você. Aquela túnica de várias cores que tiravam de José, e ele ficou nu. O que representa aquela túnica? A essência de José. O que representa aquela túnica? O caráter de José, a personalidade de José, a inocência de José que foi tirada, que foi roubada. Mas foi roubada no físico, no exterior, aqui dentro do coração de José. Enquanto ele gritava e ele chorava, pedindo para que os seus irmãos tirassem ele de lá, ele foi ignorado. Lá no céu alguém ouviu. Aleluia. E a Bíblia diz que quando os irmãos, lá na frente, já no final da história, que quando os seus irmãos se apresentam já perante José, e eles conversam entre si, nós ignoramos o choro do nosso irmão. Isso doeu no meu coração. Nós ignoramos o choro do nosso irmão. Nós, às vezes, estamos como José, mas será que em situações nós também não estamos como os irmãos de José? Ignorando o choro do irmão? O grito de socorro do irmão? Sabe? Nós temos que
Eu até falei aqui domingo, né, que às vezes a gente se coloca muito no lugar de vítima, mas também às vezes nós somos os acusadores. Queridos. Nós olharmos para o nosso íntimo mesmo, de quem realmente nós somos, e nós nos colocarmos nus diante de Deus, o Senhor tem que ter muita misericórdia de nós. Porque nós temos muitos ainda que ser forjados e buscar melhorar a cada dia, para que o Senhor nos justifique perante as situações e pessoas. Aleluia. Só que quando José começa a administrar o cárcere, a liderar sobre o cárcere, a governar sobre o cárcere, José ia amadurecendo e nem percebia. José estava sendo forjado e ele nem percebia. Eu quero te lembrar que as situações da sua vida, e as dores e as dificuldades estão te amadurecendo. E nós não podemos resistir aos processos pedagógicos do Senhor para nos moldar e nos fazer crescer. Porque se José resistisse, se José limitasse a sua visão do Deus que estava com ele, porque as crises embaraçam a nossa visão. Quando nós estamos no meio do caos, quando nós estamos no cárcere, quando nós estamos passando por essas situações similares à de José aqui, nós somos muito tendenciosos a esquecer dos sonhos, de esquecer que há uma bênção preparada, esquecer que há um milagre sendo preparado, e esquecemos que Deus está no controle, que quando nós somos fiéis ao Senhor, a não ser que nós estejamos em falta com o Senhor, e isso vai gerar em nós essa insegurança. Será que Deus realmente está comigo? Quando nós estamos em falta com o Senhor, e nós sabemos, porque nós sabemos, quando nós não estamos em comunhão, em intimidade, em oração, em verdade, pode ter certeza que a insegurança vai dominar o nosso coração. Vai. O medo vai. A falta de fé vai. Mas quando você se deleita e você sabe quem está com você, essas situações não embaraçam a sua visão. Não embaraçam a sua visão. Não cegam, não te limitam, não te faz desacreditar de quem realmente está com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando um dos servos se apresenta para Faraó, a Bíblia diz que Faraó tem os sonhos das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, os irmãos já bem conhecem. E ele fica perturbado com aquilo, com o sonho das espigas. Ele fica aterrorizado e manda chamar adivinhadores para interpretar o sonho. E é interessante que quando José está no cárcere, e o copeiro e o padeiro têm aquele sonho, José pergunta assim: por acaso não é de Deus a interpretação? Fala que eu traduzo. O que José quer dizer aqui? Não é de Deus a interpretação? Eu sou íntimo de Deus, eu sei traduzir, pode me falar. Aleluia. Eu sei quem é Deus, Ele fala comigo, Ele me orienta, Ele fala comigo. Eu achei isso bem interessante, sabe? Não é de Deus a interpretação dos sonhos? Pode falar, Deus está comigo. Ele vai me dizer o que isso significa. Ele vai me dar discernimento. Ele vai abrir os meus ouvidos para que eu esteja sensível ao que está acontecendo. Eu não tenho medo do que os sonhos significam. Eu sei quem me capacitou e me habilitou para traduzir esses sonhos. Olha a confiança que José tinha em quem estava com ele. Aleluia. E quando Faraó manda, quando o copeiro fala para Faraó, lá no cárcere, havia um jovem, José ainda era jovem, havia um jovem que traduziu o sonho, e o sonho que ele falou aconteceu, o Senhor me trouxe de volta para o palácio, eu voltei a servir, e o outro lá foi degolado. Terrivelmente, o sonho aconteceu, se realizou. A Bíblia diz que Faraó manda então chamar José. E é interessante que no seu íntimo ali, havia um sentimento por José, um respeito pelo caráter de José, por quem ele era. E a Bíblia diz que quando José se apresenta perante o rei e traduz os sonhos, José não só traduz o sonho, mas como ele passa a solução daquilo. Olha,
As 7 vacas gordas significam 7 anos de prosperidade, significa 7 anos de bênçãos, de fartura. E as 7 vacas magras significam uma fome gravíssima que nunca houve na terra. E José já dá a solução. Faz o seguinte, nesses 7 anos de fartura, você sai estocando tudo, coloca governadores sobre as cidades e administra tudo isso, para você estocar para os 7 anos de fome. E o rei fala, por acaso tem alguém mais inteligente que você para fazer isso? Eu não conheço. Toma o meu anel. Toma o meu anel, toma a minha capa, toma o meu carro. Está tudo nas tuas mãos. Você governa, José. Mais uma vez eu te pergunto, você governa ou você é governado pelas circunstâncias? Essas circunstâncias te desestabilizam? É claro, queridos, que há aqui uma humanidade. A nossa humanidade não é descartada. As nossas dores, as nossas crises não são descartadas. Só que nós não podemos ser dominados por elas. Nós precisamos ser movidos pela confiança absoluta em quem está conosco. Porque essa perseverança de José vinha da onde? Essa insistência de José vinha da onde? Essa insistência em fazer dar certo vinha da onde? Em confiar em quem estava com ele. Saber quem estava com ele. E nesses períodos aqui, em que muito provável ele nem sequer se lembrava do sonho, o sonho muito provavelmente nem fazia sentido. O sol, a lua e 11 estrelas se prostraram perante mim aqui no cárcere. Passando fome, passando frio, porque não foi em todo o tempo que ele liderou. Ele foi escravo, ele trabalhou como escravo. Ele carregou tijolo, ele foi tratado como escravo. Ele não foi o tempo todo muito bem sucedido, não. José foi ferido, injustiçado. E quando nós somos lembrados pelo Espírito Santo, que nós devemos ser movidos pela nossa confiança no Senhor, e que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, queridos, a gente não pode se afastar de estar deleitados na palavra do Senhor, de ser íntimos do Senhor, para que a palavra de Deus nos traga de volta para o centro. Que a palavra de Deus nos traga de volta para o lugar que nós devemos estar. Que lugar é esse? Lugar de governo. Lugar de domínio. Ah, mas ontem eu perdi o controle, ontem eu perdi o domínio. Tá, e hoje? Tente governar hoje. As crises, as emoções, as feridas, a demanda. O que te governa? O que te desestabiliza? Como eu disse aqui, a nossa humanidade não é descartada. O nosso Deus, que é Pai, tem, digamos que o prazer de cuidar de todas as áreas da nossa vida. Todas. Deus não espera que nós sejamos super-heróis. Mas nós temos que nos lembrar diariamente quem está comigo, quem governa a minha vida, quem dirige os meus passos. Eu sou instruído por quem, aliás? Eu sou dirigido por quem? Pelo Espírito? Ou eu sou dirigido pelo que está diante dos meus olhos? Se nós formos dominados e governados pelas situações, nós não vamos governar. Nós não vamos prosperar no tempo de crise. Porque se José resistisse ao processo de forja, se José resistisse ao processo de amadurecimento, de fortalecimento de caráter, que ele já tinha, mas que foi amadurecido, como ele iria administrar 7 anos da maior fome que houve no Egito e em toda a terra, né? Não foi só no Egito, em todas as terras vizinhas. A Bíblia diz que quando a fome chegou, eu achei isso incrível, que José estocou e vendeu. O Egito prosperou na maior crise que teve naquela época. Eu quero te lembrar que você pode prosperar, independente da situação que você esteja vivendo. Independente da crise que você esteja vivendo. Quando nós resistimos às forjas do Senhor, nós não vamos governar. E a gente fica, mas eu, e agora?
O que eu faço, para onde eu vou? Ó céus, ó vida. Se José voltasse para buscar a túnica, talvez seria muito pior. Se José sentasse no cárcere para comer pão seco e só beber água, talvez ele nem sairia de lá para revelar o sonho do rei. Olha só a diferença que é quando nós nos posicionamos em fazer o nosso melhor, mesmo diante do caos. E isso é a palavra do Senhor que nos ensina esta noite. Responda para si mesmo: quem te governa? Qual é a situação que está tirando o seu sono, está tirando a sua paz? Se lembre esta noite, quem está com você? Se lembre que os imprevistos limitam a visão da realização de um sonho. Trazendo aqui para a minha vida hoje, eu sempre converso lá em casa com o Jô sobre isso. Quando os imprevistos da reforma acontecem, eu tento ressignificar isso e lembrar, isso faz parte da realização de um sonho. Isso faz parte de uma espera. Isso faz parte de uma colheita. Ou José esperaria que o sonho se realizaria em plena fartura. Ou o sonho se realizaria num momento bom, sabe? O cárcere, tudo que ele passou, já fazia parte da realização de um sonho. E nós não podemos esquecer disso, queridos. Que no meio dos processos, nós esquecemos dos sonhos. A gente esquece de quem prometeu. A gente esquece de quem deu. A gente esquece de quem dá. Em nome de Jesus, realinhe a sua visão hoje. E se lembre quem está com você. E que se você permanecer fiel ao Senhor, tudo aquilo que estiver nas suas mãos vai prosperar. Mas não vai prosperar porque você está na fartura, não. Não vai prosperar porque as portas de emprego estão abertas. Não vai prosperar porque tem dinheiro na conta. Não vai prosperar porque a despensa está cheia. Não é essa a prosperidade. Vai prosperar quando tudo isso faltar. O Senhor vai fazer acontecer. Porque Ele usa essas situações para abrir caminhos no deserto. E te lembrar, quando você olhar para essas situações, você precisa se lembrar, o Senhor esteve comigo. Quando você passar por essas dificuldades, não é para você ficar se lamentando, não. Não é para ficar, ó céus, a vida. Olha, eu sofri tanto. Estou falando para mim, queridas. Olha, eu fui tão sofrida, eu tive uma infância tão escassa, eu tive um negócio tão difícil, e buá, buá, buá. Ei, eu preciso me lembrar, quem me tirou de lá? Quem esteve comigo? Quem me levantou? Quem me fez ser quem eu sou hoje? Quem me guardou? Quem recalculou a rota para mim? Foi o Senhor. Então, quando você andar para frente, mas você olhar para trás, não fica se lamentando pelos lugares que você passou, pelas dores que você sofreu, mas se lembre, o Senhor esteve comigo, o Senhor me tirou de lá, o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Aleluia. A Bíblia diz que José teve 2 filhos. Quando ele se casou com a filha de Faraó, com Potífera. Deixa eu achar aqui que eu quero ler com você. Em Gênesis capítulo 41, verso 50, que diz assim: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome. Olha só, Deus é tão estrategista, né? Antes que viesse a fome, Deus deu 2 filhos para José, para eles nascerem no momento de fartura, né? Que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia. Sabe quando a gente vai mais à frente, a gente percebe que José não esqueceu tanto assim.
Porque José não tinha amnésia, né? Nós temos memória. Tudo aquilo fica retido lá. As situações vão tirar aquilo do foco, mas nós vamos reprimir aquele sentimento, aquele trauma, aquela dor, que quando a gente estiver de frente com ela e nós acessarmos o confronto da realidade, a gente vai enfrentar essa realidade e vai doer. Mas é aí que a gente cresce. É aí que a gente cresce. Quando... Eu vou acelerar aqui mais 5 minutinhos. Quando vem a fome, e Jacó já bem velhinho, todas as terras vizinhas chegam para comprar a farinha do Egito, e José está bem lá administrando tudo, e os irmãos de José chegam perante ele, e José reconhece os seus irmãos, e arma ali todo um plano para não ser reconhecido, e os irmãos, quando José se apresenta para os seus irmãos, e ele vê que os seus irmãos se aproximavam para comprar trigo, a Bíblia diz que José se retirou rapidamente para chorar. E nos próximos capítulos do 42, 43, 44, a gente vai ver várias vezes que José chorou. Sabe aquele choro que ele não teve tempo de chorar? Que enquanto ele trabalhava, enquanto ele administrava, ele ia sendo forjado. Para quê? Para lidar com aquele choro. Ele estava sendo preparado para lidar com aquele confronto. Ele estava sendo preparado para lidar com aquela angústia, com aquela lembrança, com aquela memória, sabe? E quando ele vê o seu irmão Benjamim, seu irmão mais novo, que ele tinha mais afeição, que Jacó não queria que ele fosse lá para a terra por moeda de troca. Jacó não queria perder mais um filho, mas tudo aquilo fazia parte do plano de José, para honrar os seus irmãos. Olha só, o plano de José era para honrar os seus irmãos, apesar de tudo que tinha acontecido. Olha que lindo isso. O coração de José não mudou diante dos processos que ele passou, ele permaneceu o mesmo, né? E quando ele vê Benjamim, ele chorou tão desesperadamente de dor, que o Egito, o palácio, os funcionários perceberam e ouviram o grito de José. Aquele choro que sai da alma, aquele choro que precisa sair, aquele desespero que precisa sair. Isso é tão profundo, queridos. E quando José se apresenta e Deus abençoa os irmãos de José, honra os irmãos de José, eles reconhecem que erraram, pedem perdão. A Bíblia diz que José beijou muito os seus irmãos. Capítulo 45, verso 15. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Isso aqui é perdão. Isso aqui é aliança. Isso aqui não é esquecer, é seguir em frente. É decisão, é parceria. Vamos caminhar junto. Traz os seus filhos para cá. Vai buscar papai, vai buscar todo mundo. Tem lugar para todo mundo aqui na mesa. Vai todo mundo comer junto. E Deus prosperou, não só José, mas toda a descendência de Jacó. Quando Deus nos abençoa, é para nós dividirmos com os nossos irmãos. É para nós, mesmo diante dos processos, manter a essência do nosso coração. Manter a túnica colorida. Sabe a túnica colorida? A alegria, a essência. As gargalhadas que somem. O humor que muda. A afeição que muda. Vista-se essa noite da túnica de cores mais uma vez. Não perca a essência diante das dificuldades, a essência que o Senhor colocou no teu coração. E não se permita ser governado pelas circunstâncias, mas escolha governar sobre elas. Que enquanto nós resistimos os processos de moldes do Senhor, quando chegar o período de fartura maior, porque José também estava sendo preparado para honrar o momento de fartura quando chegasse. Eu passei tanta dificuldade, eu passei tanta escassez, eu passei tanta perseguição, que quando a fartura chega eu cuido, eu dou valor, eu zelo. E quando a dificuldade chegar, a Bíblia diz que foi a maior fome que aconteceu, gravíssima.
eu já passei fome. Eu já passei uns bocados. Isso aqui pode até me afligir, pode até me abalar, mas eu vou governar sobre eles também. Em Isaías capítulo 42, deixa eu achar aqui. Isaías, deixa eu achar. 42, 3 eu acho. 43, 2. Só para encerrar, queridos irmãos, podem ficar de pé. Isaías 43, verso 1 e verso 2 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O que Deus diz aqui? Ele diz que não vai ter rio? Ele diz que não vai ter água? Ele diz que não vai ter fogo? Não, ele deixou claro. Você vai passar pelo rio, você vai passar pela água, você vai passar pelo fogo, você vai passar pelos vendavais que você acha que não vai superar. Mas eu te guardo, eu estou contigo, você vai passar por tudo isso, mas você